Música ambiente, para a gente esperar começar, Soraya. Você que está perguntando aí que música que é. Você quer saber? Isso é Dave Not Dave, cantando Cold Blood. Olá! Olá, Cris, tudo tranquila? Vou acertar aqui um pouco o vídeo para ficar melhor. A gente consegue fazer. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Aqui agora Pronto. ficou um pouco melhor. Pronto. Eu vou tirar aqui a música. A música, já perguntaram, a Soraya perguntou que música que era, eu vou repetir. É Dave Not Dave, Cold Blood. Foi escolha, inclusive, da Cris. Ela que escolheu dessa vez. Isso. Eu concordo. Dessa vez, já perdi o posto. Foi, Vou ter que compartilhar. sim, não, e a Esse escolha é negócio de sua. democracia é fogo. Sim, da próxima vez sou eu que escolho. Mas você teve muito mais bom gosto que eu. Eu escolhi uma coisa muito mais calminha. Vou Foi, desligar mas aqui. já te falei que a culpa Ah. foi sua. Foi, eu entendi errado que você estava pensando nisso. Inclusive, ó, saúde, conforme prometido, tchim-tchim. Abri um Pois é, tá português, aqui. isso, tchim-tchim, Isso, isso, exatamente. O ótimo. meu, obviamente, é um português, Isso. O né? daqui também é Da português em sua Cartucha. homenagem. Abri aqui um Ah, Portaga. muito obrigada. Que Isso, de bom, isso nada. mesmo. Ó. Então, boa noite a todos que já estão entrando aí na nossa live, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Isso. Ó, eu sou Renato Martins Vieira, para quem não conhece, porque tem gente assistindo isso pelos dois Instagram, né? Aquela é Cristiane Heider, que está ali, ó. Tá vendo? E a nossa proposta é Exatamente. uma coisa totalmente maluca e diferente, né? Vocês que estão pensando aí, o que que esses dois estão fazendo, É, né? Parecido, cada um de um lado, começa tocando uma música, cara, estão bebendo vinho, o que que eles vão fazer? A nossa ideia, a nossa proposta é literalmente tentar apresentar para vocês a LGPD em partes. Hoje a gente vai fazer uma conversa mais genérica e toda quinta-feira a gente vai voltar aqui com conversas mais específicas. E no estilo conversa de bar mesmo. A gente quer conversar com conteúdo, sem nada de errado, sem esconder de vocês as verdades sobre a LGPD, mas uma conversa igual aconteceria com uma porção de amigos sentados num bar, tomando um vinho, né? Em Lisboa, de preferência, que seria muito melhor do que tomar um vinho aqui no Brasil, que seria mais divertido. é E uma é sala, isso que é o né? lugar. Vamos abrir essa sala de convivência aqui toda quinta-feira para a gente conversar com os amigos da LGPD. Exatamente. E a nossa ideia é que cada quinta-feira, hoje somos só nós dois, você tem que aproveitar a gente, nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Toda quinta-feira a gente vai tentar trazer sempre um convidado de fora, alguém para participar com a gente dessa conversa, com propostas diferentes. Trazer uma hora um penalista para olhar os aspectos penais, trazer alguém da área de informática, de TI, para conversar sobre como é que isso funciona, alguém que não seja do direito em nada, mas que tenha dúvidas sobre a área para perguntar para a gente. A surpresa vai vir a cada semana. A ideia é a gente se divertir aqui, e enquanto a gente se diverte, todo mundo vai aprendendo. A gente Isso. aprende em conjunto, com a experiência alheia, né? Com os estudos que a gente faz, com a troca de experiências, isso vai ser muito rico. Com certeza absoluta. E é uma preocupação tanto minha quanto da Cris, né, de que as pessoas hoje em dia têm medo da legislação, né? Falam assim, meu Deus, é uma lei de proteção de dados. E aí houve aquelas coisas, aquelas fake news que a gente adora de ouvir em toda a área, tem aqui também, né? Ela atrapalha, ela é muito ruim, ou então ela é muito boa, ela é fantástica. Calma, né? É uma lei. Como qualquer outra lei, tem suas falhas e tem suas coisas boas. O que a gente vai tentar mostrar para vocês é exatamente isso. O que é bom, o que é falho, o que pode melhorar, o que precisa de interpretação, porque essa lei precisa de bastante interpretação, e vão dar o nosso É uma lei toque para diferente, isso. né? É uma lei diferente, porque ela não traz disposições específicas sobre o que se deve fazer e sobre cada ação, né, que o agente de tratamento de dados deve tomar. Então, ela tem assustado bastante e, especialmente os advogados aí, os profissionais do direito, têm tido dificuldade para lidar com ela, mas
eu vou fazer aqui até uma crítica. Eu acho que essa dificuldade vem do nosso comodismo, né? Nós acabamos nos acomodando com a proposta positivista aí de identificação do direito com a lei, e aí muito que se faz hoje a propósito de defesa jurídica ou de construção jurídica, na verdade, é simplesmente citação de legislação, isso não é direito, né? E aí, com essa lei, não dá para ficar em cima de citar dispositivo específico da lei e dizer que ali está o direito, né? É preciso construir verdadeiramente o direito, né? Em contraditório, né? De Sim. acordo com o caso concreto, tudo vai variar. Todas as soluções em proteção de dados vão variar e depender de cada situação concreta, de cada situação específica. E tudo em cada situação vai ser importante. Então, nós precisamos conversar bastante sobre esse tema, sobre o regime da proteção de dados, comparar um pouquinho, às vezes, com experiências de fora, né? Com experiências que sejam semelhantes e também que sejam bem diferentes, porque a gente consegue fazer até, às vezes, uma comparação e ver o que a gente pode aprender e, às vezes, melhorar. E aí nós vamos crescendo junto. Perfeito. Eu acho que aquela hora, né? Acho que eu estava conversando com você outro dia, de que o aluno e o estudante de direito e o advogado se arrepende amargamente de não ter prestado atenção nas aulas de hermenêutica jurídica, de não ter lido Dworkin, Alexis, né? Agora vai fazer falta, porque agora a gente precisa interpretar. Não adianta só ler e falar assim, matar alguém. É muito fácil matar alguém e encaixar isso em algum lugar, né? Agora, na hora que você precisa compreender algo, e principalmente algo que não é só jurídico, algo que também transcende para uma área de informática, que aí é um problema de todos multidisciplinar. nós. A gente não domina também. Na verdade, é multidisciplinar e a parte da informática, da tecnologia da informação, da comunicação, ela entra de forma operacional, né? Mas na parte jurídica é preciso uma confluência, uma conjugação com o setor onde está sendo aplicado, porque a proteção de dados ela é transversal, então ela atinge todos os setores, todos os ramos do direito e todos os setores da sociedade. Sim. A gente não consegue pensar numa empresa, por exemplo, ou em alguém que exerça algum tipo de atividade que não utilize dados pessoais. Uhum. É impensável. Né? Não, se você for pensar, Então, todos nós, quem está assistindo essa live aqui agora e mais a gente, quem aqui nessa semana, nós estamos na quinta-feira, então a semana nem terminou ainda, mas quem essa semana não entrou em algum lugar que pediu algum dado, que pediu alguma informação específica e você foi lá, ou autorizando, ou não autorizando, ou dizendo que pode, ou não dizendo que pode, sem pensar nem que dados você está compartilhando, nem para quê, nem para quem, nem se quem está pegando esses dados tem confiabilidade do que vai fazer com os seus dados. é isso que eu ia dizer, porque quando você pergunta quem de nós, nessa semana, não entrou não acessou algum serviço que pedia dados, né? Assim, um percentual muito alto de vezes, nós fornecemos os dados sem perceber que estamos fazendo isso. Uhum. E aí nós precisamos ligar as antenas e prestar mais atenção. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que nós estamos sempre dos dois lados. Né? A lei ela é focada no controlador, que é o responsável pelo tratamento de dados. Mas o controlador também é titular de dados. Né? Então, ele trata dados de terceiros num único aspecto da vida dele, que é ali dentro. Né? Na verdade, quem trata dados é a instituição, né, da qual ele talvez seja sócio, enfim. Mas em todos os outros aspectos, em todos os âmbitos da vida dele, ele é titular de dados o tempo inteiro. Uhum. Né? Tem dados dele, dos filhos, da esposa ou do marido, que estão sendo tratados. Então, o interesse é de todos nós, né, de que o foco esteja no respeito da pessoa humana. Mas eu gosto de brincar que o propósito da legislação de proteção de dados não é proteger as pessoas. Paradigmático, né? Uhum. Concordo com você Porque plenamente. A gente precisa proteger os dados em si. Quem está compilando os dados, as pessoas não pensam nisso, porque o lado de lá mas é está tão exposto quanto o lado de cá. uma outra perspectiva. Eu vou te pedir licença para fazer uma introdução rapidinho, pode? Deve. Não tem que pedir licença, não, tem só que fazer.
Conversa de bar, a gente não pede licença, Porque, querida, a gente simplesmente começa a falar. porque a proteção de dados, conforme nós conhecemos no Brasil, e foi e surgiu na Europa, né? E é diferente do modelo norte-americano. O modelo norte-americano surgiu a partir do desenvolvimento da privacy, né? Que vem do direito de estar sozinho, né? The right to be alone. Na Europa vem de uma preocupação mesmo de proteger os dados, mas não surgiu por causa do desenvolvimento tecnológico. Isso é de agora. A proteção de dados mesmo, ela surge quando surge, na década de 60, que a gente tem o desenvolvimento da tecnologia da informação e começam a surgir os bancos de dados, tanto públicos quanto privados. Então, o Conselho da Europa, que é uma organização internacional que cuida de direitos humanos, né, a maior da Europa, mas que não tem só como membro só países europeus, ela foi instituída aí no rescaldo da Segunda Guerra para a promoção do Estado de Direito, da democracia, desenvolvimento social e tal. Então, foi no âmbito dessa instituição que começaram a perceber que era preciso desenvolver regulação ou normatização por causa dos bancos de dados, da concentração de dados de pessoas que estavam surgindo, né, tanto em âmbito público quanto privado. E aí surgiram as primeiras normas, que não eram vinculativas, do Conselho da Europa, as minhas orientações, acho que são orientações mesmo. E no início da década de 70. E essa legislação tinha um cunho de tentar controlar mesmo a criação, o desenvolvimento dos bancos de dados, né? Era uma postura assim de controlar. E com o passar do tempo e aí o desenvolvimento tecnológico, aí sim, né? Ficou muito acentuada a necessidade da proteção das pessoas em função do que a tecnologia proporciona de risco devido ao volume e à velocidade de processamento dos dados, né? Uhum. Como a possibilidade de criação de novos dados, né? Criação de perfis e tal. Mas então a perspectiva mudou e aí o foco passou a ser aquele que realiza o tratamento de dados, e não controlar o banco de dados, mas proporcionar liberdade para aquele que é responsável pelo tratamento de dados. Aquele é a proposta de quem o tratamento é realizado. Então, essa mudança ela aconteceu agora com o RGPD. Então, a legislação que existia antes, que era a Diretiva 46 de 95, ela instituía diversas obrigações para o controlador, para o responsável pelo tratamento de dados, prévias, né, de registros, de autorizações para fazer o tratamento e tal, só que isso emperrava o desenvolvimento, né? E precisava, porque cada vez mais a nossa sociedade já está se consolidando como uma sociedade de desenvolvimento econômico baseada em dados, né? Então, era preciso liberar os dados, né, para que eles fluíssem e, com isso, promover esse desenvolvimento econômico. Então, por isso que mudou o foco, a gente vai falar muito disso aqui ao longo do tempo, mas, então, na verdade, se você olhar para o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, ele diz, né, lá no seu enunciado, que é uma espécie de título, né, da norma, que ele se destina à proteção das pessoas singulares no que diz respeito aos seus dados e o fluxo desses dados, né? Então, é muito interessante que o que a União Europeia percebeu é que um dos motivos da instituição do regulamento foi homogeneizar a regra para o fluxo de dados ser livre, né? Uhum. Mas é que isso era muito importante para as pequenas e médias empresas, que as grandes empresas tinham facilidade, elas ultrapassavam com maior facilidade as barreiras burocráticas, procedimentais, normativas e jurídicas e tal, que variavam de um estado para outro. Uhum. Né? Então, visou-se as pequenas e médias empresas. Eu estou falando isso porque o pequeno empreendedor é que acha que nunca vai chegar nele. Né? Concordo ele com acha você. que ele está a salvo da LGPD. Mas o foco foi justamente,
né? Na verdade, e o foco é positivo, né? É permitir o desenvolvimento, porque o ativo empresarial principal hoje é o dado pessoal. Uhum. É o acesso, se você for pensar bem, é aquela coisa que a gente volta, se você voltar no tempo, até a origem da computação, quando as pessoas começaram a descobrir que existiam cookies dentro dos nossos computadores, e que eu falava com meus alunos, os cookies, eles ficavam pensando assim, biscoitos, hoje vai ter na aula, né? E eu falava assim, não é. Isso meramente é um coletor de informações ou um guardador de informações para auxiliar um site a conversar com você. E isso já era útil na década de 80, na década de 90. Nos anos atuais, a gente percebe essa utilidade de dados e não são nem dados coletados, são dados meramente armazenados dentro do nosso computador com o intuito de ajudar a nossa experiência com o software, né? Eu costumo brincar muito. Você quer entender como é que isso funciona? Entra nas lojas americanas, fazendo propaganda merchandising gratuita aqui, se a americana quiser patrocinar a gente, tá liberado, tá? Né? Mas entra nas americanas e tenta comprar lá um tênis, tenta comprar um All-Star. Pronto. Agora sai do lado das lojas americanas e entra no Facebook, entra no Instagram, entra onde você quiser. Você vai notar que em tudo quanto é lugar que você entra, aparece um tênis All-Star da mesma cor que você pesquisou e falando, tem uma promoção, você não esqueceu de comprar, esse tênis é lindo. Isso é o quê? Informação armazenada no seu computador. Isso é a pontinha do iceberg, porque isso não é nem um processamento de dados real, é meramente uma utilização de informação cruzada que foi guardada no seu computador e que se usa desde a década de 70, 80, desde que a gente navega na internet que isso existe. Agora, potencializa mas isso. Mas se tornou tratamento de dados por quê? Pela possibilidade de identificação de quem está por trás daquela Exatamente. pesquisa. Quem pesquisou, é possível identificar quem pesquisou o tênis. Isso. E o critério da identificabilidade da pessoa é o que define o dado como pessoal. Exatamente. A possibilidade de identificação da pessoa. Então, se você chega no IP do computador, você sabe quem é o usuário. E a partir tem aí disso, os dados de navegação dele. Isso. E a partir disso, pensa bem, a última eleição americana, por exemplo, uma das grandes acusações que foram feitas é exatamente do quê? Que se teve até propaganda direcionada às pessoas, porque foi feito um tratamento de dados a partir dos perfis de busca, desde o que as pessoas compram até o que elas leem, para identificar que tipo de propaganda tinha que chegar para cada eleitor. Ou seja, para que a Cristiane não ouvisse uma propaganda específica do Trump, por exemplo, dizendo, olha, eu sou a favor do aborto, porque isso faria ela votar contra o Trump. Mas ela ouvia todo o resto, era direcionada para ela a propaganda. Agora, imagina o potencial disso, tanto econômico, para o seu cliente receber isto como um direcionamento para aquilo que você quer, né? Por exemplo, eu tenho certeza que se alguém lesse a minha mente nesse momento, e é quase isso que os dados vão fazer, né? A gente ia ter propaganda aqui o tempo inteiro de chocolates e vinhos, porque eu ia morrer de vontade de comprar todos eles o tempo inteiro, né? A lógica é essa. Agora, você pode usar isso para o bem, pode usar isso para o mal e pode usar isso de alguma maneira. E a lógica de uma regulamentação é exatamente o quê? Impedir que haja um abuso e dar um certo autocontrole a quem é o dono do dado. Porque, afinal de contas, até um certo limite na lei, eu tenho que permitir que os meus dados sejam usados para isso, porque senão há uma invasão clara da minha privacidade, do meu direito de não querer me expor dentro de redes sociais, ainda que anonimamente em alguns dados, né, através de uma participação indireta sem a minha permissão. Minimamente eu quero ter o direito de falar. Olha, vocês vão pesquisar o que eu faço, deixa eu deixar antes. É mais ou menos essa. Agora, com relação a isso, os algoritmos, de uma forma geral, funcionam dessa forma. Você sempre vai ver mais daquilo que você gosta, aquilo no que vem no sentido do que você já pensa. Então, isso tem contribuído muito para a polarização do mundo, isso tem contribuído para dificultar a nossa convivência dentro da diversidade, com o diferente, e aceitar que possam existir e coexistir, né, pessoas que pensam diametralmente oposto de nós. Então, a pessoa que pensa o contrário hoje de alguém, ela é praticamente demonizada por esse alguém, como se ela não pudesse existir, né? Isso tem sido levantado em alguns fóruns, né? E as pessoas que trabalharam desenhando esses modelos e que hoje sofrem crise de consciência, né? Porque elas pensavam só no bem que esses modelos poderiam trazer
para nós, né, em termos de praticidade, facilitação da vida e tal. E hoje elas percebem que há um mal acoplado, né, a uma utilização que pode ser nefasta e que tem provocado muitos desentendimentos e muitas dificuldades de comunicação, de interação entre as pessoas. E a gente precisa rever isso. Então, algumas pessoas, né, que já têm conhecimento disso, o que elas fazem? Elas passam a não ler só, não consumir mais apenas aquilo que chega para elas. Então, as notícias que chegam para você, os jornais, né, enfim, os periódicos, todas as notícias que já chegam para você, elas chegam só para quem pensa como você. Né? Então, o que as pessoas fazem? As pessoas assinam aquilo que elas querem saber, ou elas buscam, né? Não precisa ser pago, às vezes é gratuito, mas é gratuito, né? Quando é gratuito a gente paga com dados, mas elas tomam, é importante você tomar a iniciativa de você buscar o que você quer saber, o que você quer conhecer, buscar aquele produtor de conteúdo que você confia, né? E não ficar se satisfazer só com o que chega para você, porque só vai chegar aquilo que condiz com o que você já pensa, e com isso você deixa de crescer, você deixa de ter a capacidade de ampliar a sua mente, a sua visão de mundo, e se torna manipulável. Sim, eu diria você que perde o potencial crítico, né? É a inversão do modo socrático, é um modo socrático invertido. Em vez de você ter agora a pessoa de um lado tentando te questionar, você que tem que se questionar. Se você não se questiona, é o que você falou. A gente entra num processo que na verdade, parece democrático, porque eu estou afeito a falar que eu recebo informação, mas é completamente antidemocrático. Porque a ideia da democracia é exatamente a ideia de ouvir o ponto de vista contrário e ter a capacidade intelectiva de definir o que eu penso a partir de pontos opostos. Mas se eu só tenho um ponto, a sensação de que eu tenho é qual? A de que eu estou certo. Porque eu nunca ouvi o ponto de vista contrário. E aí acontece o efeito que você acabou de pontuar. Na hora que alguém fala esse certo vai só te aproximando do absoluto. Exatamente. Aí na hora que aparece alguém contrário, é tão chocante ter alguém que discorda de você. Tem uma mensagem aí, você consegue ler? Vou ver aqui agora. É uma pergunta aqui. Eu consigo aqui, ó. Da Isabelle. Você colocar lá. Eu consegui clicar aqui, eu consegui descobrir aqui. Eu tô de óculos, pode ficar tranquila que eu passo vergonha de óculos sozinho. Que bom! Isso que chama cavalheirismo, hein? Exatamente. Tira os óculos e finge que você não usa óculos. Só eu que uso. Né? É para isso que serve esse bifocal. Eu fico parecendo menos velho do que quando eu coloco de leitura. Assim eu pareço uma pessoa aceitável. Mas a pergunta é da Isabelle. Ora, no trabalho home office, se a empresa não disponibiliza telefone para os funcionários, eles estão usando celulares pessoais para ligar e receber chamada de clientes, isso seria um uso indevido? Acho que essa pergunta é de trabalho, mas tudo bem. Ó, vamos lá. Você quer tentar, Cris, ou quer que eu fale? A dúvida é se uso indevido é porque o dispositivo é do funcionário? Exatamente. Seria uma chamada para cliente, seria o uso indevido do celular, pelo que eu entendi é isso. A empresa não disponibilizou o celular e ela está usando o celular pessoal para ligar e receber chamadas de clientes. Isso seria um uso indevido do próprio celular. Eu não sou advogado trabalhista, eu tenho minha opinião sobre o assunto. A pergunta foi formulada dentro do aspecto do direito do trabalho. Me parece no que tange à proteção de dados, ela acabou ficando dentro do direito do trabalho. Falta um pouquinho mesmo porque ficou parecendo assim, é devido ou não é devido usar o meu dispositivo? Né? A empresa tem que fornecer um dispositivo, né? E isso é uma discussão que existe, né, dentro do direito do trabalho, mas que eu não sei desenvolver aqui, porque não é minha área mesmo. No que tange à proteção de dados pessoais, o que acontece quando a discussão ela gira em torno do quê? Do fato da supervisão. Né? Que eu ia falar. Porque se vai haver uma supervisão do trabalho do colaborador por parte do empregador, né, ele pode ou não pode, com isso, acabar acessando informação pessoal né, desse colaborador. Em que medida, né, o que esse colaborador comunica, né, deixa o âmbito estritamente laboral, né, e passa também a conter informação de âmbito pessoal, né?
Isso é muito delicado, porque o ideal, né, é que o dispositivo seja da empresa mesmo, Uhum. para que para não que não haja essa Mistura, né? mistura, né? Isso. Porque você vai Eu ia conseguir usar um termo separar, assim. exatamente, porque você vai conseguir separar o É, uso por pessoal quê? do uso empresarial do dispositivo, do seu tempo e do dispositivo que você está usando para comunicação. Exatamente. Entre outros aspectos, né, do X trabalho que ela discute, que é a questão do custo, do desgaste do aparelho, né, Uhum. tem essas coisas. Sim, está à Mas no disposição, âmbito porque o seu no âmbito telefone pessoal vai do ficar ligado o tempo inteiro. O telefone da empresa, teoricamente, no final do expediente, você pode desligar e só atender no dia seguinte. e aí tem a vigilância, porque se o dispositivo está ligado enfim, você não Uhum. sabe, né? De repente você está sendo vigiado todo o tempo, né? Porque tem acompanhamento de localização, né? Hum. Deslocamento e tal, essas coisas. É. Agora, Ó, o eu queria dizer Leonardo o aqui seguinte, tá, inclusive, tá, olha aqui que o o Leonardo tá ônus é com, todo do empregador, tá. tá? Porque ele não tem direito de acesso, para ser bem claro, ele não tem direito de acesso aos dados pessoais do empregado. Uhum. Então, se ele acabar violando, né, dados pessoais do empregado, acessando os dados pessoais do empregado, isso é um acesso indevido, não autorizado. Uhum. E aí é problemático, é preciso Sim. resolver essa situação. Acho que está dentro Então, até para daqui que do que o Leonardo aqui, só completando que o Leonardo fez uma pergunta complementar à primeira, falando que os clientes não teriam acesso ao número do funcionário. E isso por si só já deixaria a pessoa exposta a ter seu contato pessoal exposto para outras pessoas, né? é, A gente, inclusive, é, está o bombando aqui em número, perguntas, tá? Já teve mais perguntas aqui agora sobre o vazamento de número, dados. o número, Tá. Vamos o começar. número do telefone é um dado pessoal. Sim, sem Exatamente. dúvida. Seria um uso por parte da empresa de um dado pessoal do empregado, que ela deve Uhum. evitar também, porque isso pode Sim. trazer problema para ela. E dentro da justiça, voltando lá na pergunta original, dentro do trabalho, de novo, eu também não sou advogado trabalhista, mas dentro do que eu sei, não há uma ilegalidade específica na utilização do telefone pessoal dentro do ambiente de trabalho, ainda que a empresa não forneça o telefone dela. As discussões que existem é o que a Cris falou. E teria que Mas haver alguma se o empregado tiver um indenização, problema, se haveria alguma indenização em cima disso ou não, e só não. se, se isso geraria alguma necessidade de indenização ou não geraria nenhuma necessidade de indenização em relação ao empregado. E segundo, a questão A do indenização pressupõe monitoramento. o dano, né? Exatamente, supondo que aconteça algum dano, algum prejuízo. E segundo, a questão do Se tiver algum monitoramento. problema, Porque aí eu não acho aceitável a ideia de que seria possível ter qualquer forma de monitoramento dentro do telefone particular. No telefone da empresa, pois é, eu já acho polêmico, mas eu concordo que é possível ter um é, monitoramento. Mas eu acho polêmico. com limites, com Exatamente, com limites. limites, porque você não vai entregar um telefone para alguém e presumir que a utilização do telefone vai ser de verdade 100% do tempo daquela maneira e que essa pessoa não poderia usar aquele telefone para mais nada. Seria a mesma coisa do contrário, de presumir que no horário de trabalho a pessoa usando o telefone particular dela vai exclusivamente utilizar para o trabalho e não vai parar uma hora para fazer uma pesquisa, para responder uma mensagem ou para fazer qualquer coisa particular. No mundo não online, a gente não faz isso. No mundo não online, você vira uma hora para o seu colega do lado e pergunta para ele se o dia foi bom. Agora, nós precisamos aprender a viver adequadamente com os nossos dados, né? E Uhum. tratá-los adequadamente. E o respeito pelos nossos dados tem que começar por nós mesmos, na forma como nós os utilizamos e como nós os disponibilizamos. Uhum. Então, se o colaborador utiliza o dispositivo da empresa, ele não deve utilizar o dispositivo da empresa para fins pessoais. Ok. O melhor é que ele não faça isso. Não. O risco da É exposição dos dele, dados dele, o risco dele é muito maior. eu concordo, mas aí O risco o que ele risco está dele. sujeito de autoexposição é muito maior. É. Ó, falando aqui, teve mais um comentário aqui, ó, da Rizomazinha. Então não dá para saber quem que é o nome pelo apelido. Gostaria que falassem sobre esse vazamento de dados que ocorreu. Aqui no Brasil, muitas pessoas tiveram compras indevidas feitas com seus nomes. Há alguma forma segura de saber sobre esse vazamento de dados? Olha, eu já até vi
eu não trato especificamente sobre vazamento de dados, mas eu já vi que há eu posso até pesquisar isso, o Ministério Público mesmo disponibiliza, há umas formas de você pesquisar, os canais, né, disponibilizados, você pesquisar se os seus dados estão entre aqueles que foram vazados, Exatamente. quais dados que Eu estão ia ali. falar que eu já vi gente verificando e teve um site, uma coisa que foi disponibilizada através ou da Folha de São Paulo ou do Globo, que foi um link confiável até para isso, que alguém me passou isso algum tempo atrás. Depois eu prometo jogar nos O stories Ministério Público Federal tem muito para isso. isso. Muito, eles são muito competentes, trabalham mesmo, inclusive a paisana na Dark Web. Mais ou menos isso. Agora, eu os queria chamar a dados atenção sobre a questão de vazamento. Tá. Só uma coisa, Pode falar. só uma coisinha sobre vazamento. Nós estamos muito preocupados com esses vazamentos, mega vazamentos, né, de dados que ocorrem em grande escala e de grandes empresas, mas os vazamentos acontecem também nas pequenas empresas e médias empresas. Então, qualquer acesso indevido, qualquer dado que seja acessado porque não tem autorização para fazer, porque não está alinhado com a finalidade para a qual aquele dado está ali na empresa, isso é um vazamento de dados, é um incidente de dados. E um e-mail que é enviado de forma incorreta, que envia dado indevidamente, ou que é direcionado para um destinatário equivocado, isso é vazamento de dados. Caracteriza incidente de dados mesmo, do ponto de vista da lei, com repercussões passíveis de penalização. Então, as pequenas e médias empresas, elas são visadas pela sua vulnerabilidade. Isso que eu ia falar, que eu acho que eles são até mais perigosos, porque o potencial para vazar dados sensíveis é maior. Se você for olhar esse vazamento que está sendo referido, que eu imagino que é esse último que foi tratado como um grande escândalo, se você for olhar os dados que foram vazados, a grande dificuldade é que eles estão ali compilados. Porque são dados que, se você procurar pelo seu nome na internet, no Google, entre aspas, aí, você vai achar o seu CPF, você vai achar seu nome completo, você vai achar indicativo de onde você estudou, você vai achar documentos, outros públicos que vão fazer referência a vocês. Nesse vazamento, o que acontece é que eles estavam todos compilados num lugar só. Se você pega uma empresa de pequeno, médio porte, por exemplo, ela dentro dos dados que ela tem lá, ela pode ter o número do seu cartão exposto de uma maneira muito mais gravosa do que uma empresa muito grande, vai fazer muito menos publicidade se houver algum vazamento, porque eles não têm condição técnica nem de perceber que foram vazados, menos ainda de proteger esses dados. Daí, inclusive, o medo que eu tenho, o receio que eu tenho de utilizar, eventualmente, cartões ou números que não sejam específicos, né, para a internet, para esses negócios pequenos. Acaba que a gente precisa ter um certo bom senso de onde arriscar ou não colocar dados que são excessivamente sensíveis, que você não quer que eles sejam expostos. Uma outra forma de vazamento se dá não só através desses programas maliciosos, mas através de colaboradores internos. Né? Ou eles são aliciados por gente de fora, ou muitas vezes eles mesmos utilizam esses dados, né? Extraem esses dados indevidamente e comercializam aí no mercado negro. Então, as empresas precisam adotar medidas administrativas, né, que coíbam esse tipo de situação, que é muito comum. Né? Um alto índice de vazamento de dados acontece nas pequenas e médias empresas, que é o grande número de empresas, a maior quantidade de empresas existente é de porte médio e pequeno. Né? Exatamente. Então, o índice de vazamento de dados dentro dessa empresa é muito grande. E o percentual de vazamento que se dá com o envolvimento de pessoas de dentro também é muito alto. Concordo com você plenamente. A gente só não fica sabendo. Olha o lucro. Não ficava sabendo, porque agora, quando a empresa tiver um problema desse, uma das penalidades possíveis é a exposição, né, a divulgação do incidente, né? É uma penalidade reputacional. Exatamente. Porque isso prejudica a imagem da empresa no mercado. Claro, e o nosso direito de saber que aconteceu, que também é extremamente importante, porque antes era muito fácil acontecer um vazamento e simplesmente não havia nenhum controlador para dizer que tem. Agora, teoricamente, tem uma obrigação de informação sobre isso, para que a gente saiba que o dado foi vazado.
Isso por si só acho que já ajuda. Inclusive, aqui, ó, o Lucas Botelho aqui, já querendo colocar fogo no parquinho, né? Tem sempre um espírito de porco, né? Aqui, querendo que a gente fale mal já do judiciário. Aqui, como a LGPD lida com Você é advogado, acesso. Lucas? Responde Esse aí. foi meu aluno, então já está formado, tenho certeza que é. E gosta de fogo no parquinho, olha lá. Como que a LGPD lida com acesso de terceiros a processo do PJE? Que é que a gente fale mal do PJE. Lucas, primeiro, falar mal do PJE é fácil, o treco não funciona. Segundo, nesse caso específico, o acesso de terceiros ao PJE é feito por um sistema diferente, tá? Não é feito pelo mesmo sistema, não. Quando o advogado entra com o token dele no PJE, a gente está acessando um sistema. Quando a gente acessa como terceiro por fora, esse acesso não permite modificar nada, não permite ler nada. É como se você lesse uma parede de vidro que não tem acesso aos dados originais. Mesmo que você conseguisse usar esse acesso de leitura para alterar alguma coisa, se alteraria no espelho e não nos dados originais. Então, em teoria, esse acesso de terceiro é seguro. Eu tenho minhas tremendas dúvidas. Se o PJE não funciona para a gente carregar um arquivo, se usa tecnologia Java, que a gente não pode atualizar o Java, que já não existe mais. Porque se atualizar o Java, o treco para de funcionar. Eu, com todo respeito aos meus amigos do judiciário, juízes que trabalham com isso e todas as coisas, eu não consigo acreditar quando as pessoas me falam que esses dados são completamente seguros e que não tem jeito de uma pessoa externa entrar dentro do PJE e fazer alguma alteração em um processo sem que ninguém saiba. Eu não acredito nisso. Mas, por outro lado, eu não sei que alguém que já tenha feito. Eu só não confio. Por isso, qualquer coisa que tem em processo que eu atuo no PJE, de tempos em tempos eu vou lá e baixo tudo, guardo tudo. Se em algum momento eu tiver alguma suspeita que algo foi trocado, eu tenho pelo menos um arquivo que eu baixei em determinado momento, datado, assinado eletronicamente, que vai me dizer que antes tinha uma página diferente lá. E agora está faltando uma página. E diga-se de passagem, isso não é diferente da década de 60, em que um cara entrava numa vara qualquer, pegava um processo físico e comia um cheque para parar de ser devedor e para acabar a execução. A história de comer o cheque, gente, ela existe até hoje. Existe. Mas tinha gente que comia cheque. Eu sempre tive curiosidade, ela não levava nem um ketchupzinho para colocar em cima do cheque. Porque com ketchup, pensa bem, um cheque de uns 3 milhões, um ketchupzinho, você come para não pagar os 3 milhões. Mas no seco... Se essa história for verdade, o filho desse advogado foi meu professor. Já falecido também. Não, essa história é realmente... Mas então, olha, você está mencionando... Você está mencionando a violação de dados do ponto de vista da integridade do dado. Também. Né? E violação da integridade é um tipo de incidente de segurança de dados, a modificação da informação. Isso. Mas eu acho, talvez o Lucas esteja se referindo ao acesso visual mesmo, a possibilidade de se conhecer, de ter acesso, de ter conhecimento sobre o conteúdo daquelas informações. Eu acho que talvez seja isso. Pode ser que seja isso. A abordagem. Se for isso, Lucas, vai ter que ser muito discutido, por quê? Pois eram públicos, né? São públicos em princípio. Por quê? Porque quando foi definido que era público, não havia essa discussão sobre proteção de dados. Concordo. Então agora nós precisamos rever tudo que até hoje nós entendíamos que como público, para começar que a visão de público precisa mudar e ser mais responsável, né? Concordo. Público não é de ninguém, público não é abandonado e público muito menos é apropriável, né? Para uso individual, próprio e aleatório. Pausa para eu aplaudir a frase, eu estou aplaudindo aqui, que foi falado. Inclusive, para quem quer aplaudir mais, a Cris escreve no jornal lá de Varginha, depois entra no perfil dela, quem não segue a Cris, acha lá, Cristiane Heider, por aqui, segue ela no Face, que ela sempre publica no Face e no Instagram os links para os artigos que ela escreve lá no Jornal de Varginha. São sempre divertidos e o que ela escreveu hoje foi sobre isso, inclusive. Estava bem bacana na hora que ela estava falando isso. Exatamente, de que dado público não é res nullis, não é coisa de ninguém, que dado público é público, mas é dado nosso. Né? Fantástico. Exatamente, exatamente. Toda quinta-feira sai um artiguinho lá no Jardim Online. Mas então é isso. O que vai acontecer agora? Isso é novo também para os tribunais e para o poder público de uma forma geral no Brasil, né? E as pessoas ainda estão com dificuldade de entender até a diferença entre os diferentes agentes de tratamento de dados que participam das operações de tratamento de dados, né? Então isso é um processo e a gente precisa correr, e os motivos pelos quais
A gente tem trabalhado e feito lives, vídeos e estamos escrevendo. A gente quer levar a informação o máximo possível para o máximo de pessoas, para a gente amadurecer isso muito rápido, porque nós precisamos desenvolver, né, a nossa sociedade e a compreensão disso é muito importante, adequadamente, né? Então, essa discussão do processo é uma coisa que o tribunal ainda vai precisar fazer, e eu espero que ele faça com a sociedade, que é o correto, né? Para definir, porque nem todos os dados que estão no processo precisam ser publicizados, né? O processo é público, mas nem todos os dados. Então, por exemplo, a oitiva de uma testemunha, né? O que da fala da testemunha é importante para o processo, porque quando a testemunha depõe, sai muita coisa, e às vezes saem coisas que devam ser restringidas, né? Ou que não sejam necessárias para a compreensão do processo, a compreensão não está diretamente relacionado, ou que não foi utilizado pelo juiz, não vai ser utilizado pelo juiz no convencimento dele para aprovação da sentença, enfim. Então, o que precisa ser verdadeiramente publicizado dentro de um processo? Então, nós precisamos discutir isso, amadurecer e perceber, e aí sim, ser publicizado o que efetivamente precisar ser publicizado para cumprir aí o princípio da transparência, para o direito de informação, o direito à informação, que é um direito da coletividade, né? Mas resguardar aquilo que não for preciso ser publicizado dessa forma, mas que não é segredo, né? É passível de acesso, mas ficaria passível de acesso de uma forma mais restrita, mediante identificação, né? Enfim, um procedimento específico para isso. Então, se a pergunta for no tocante a esse acesso, no sentido de conhecimento da informação, ela é muito pertinente e eu te convido a nos ajudar a refletir sobre isso para a gente conseguir melhorar aí a nossa prestação jurisdicional. Tenho certeza que o Lucas não só aceita, como o Lucas ainda vai mandar mensagem quando acabar essa live falando assim, eu quero ser um dos convidados, que eu conheço. Desses meninos que gosta de aparecer, gosta de fazer, estudioso e vai participar. Inclusive, muito bom, muito bom. Isso, inclusive falando em fogo no parquinho, ó a Isabelle aqui, inclusive, acho que a pergunta dela já é uma sugestão de um dia para a gente discutir só esse assunto dela. Porque é o que você acabou de falar sobre o princípio da transparência e um equilíbrio entre o direito à informação e o direito à intimidade, digamos assim, daquilo que é da pessoa. Olha a pergunta dela aqui. Eu falei no começo que a gente ia ter que ler de novo a Lexi do Orc e voltar para o equilíbrio entre as coisas, para achar o juiz perfeito, ou então o Hércules, né? Olha lá. Como fica a transparência que divulga os dados, os salários dos servidores públicos com nome completo, ficando fácil para alvos criminosos essa exposição? E eu vou completar a pergunta dela com a parte que ela não falou. Olha, eu devia ter colocado que essa pergunta estava proibida. Exatamente, isso junto do direito de acesso de todo mundo para ter certeza que não há malversação do dinheiro público. Quer dizer, isso aqui Isabel, eu sou tão indignada com isso. É do Orc impuro. E isso é o tema do meu relatório. Que eu faço doutorado, eu nem me apresentei, né? Sou Cristiane. Eu falei só que você era crise. Sou advogada, sou mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e agora estou aqui fazendo doutorado, fui assessor no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na segunda instância, e agora estou aqui em Portugal, Lisboa, e sou doutoranda aqui na Faculdade de Direito da ULisboa. E na fase curricular do meu doutorado, dentro da disciplina de Direitos Fundamentais, eu fiz o relatório final, que é uma espécie de monografia, justamente sobre esse tema. Porque isso, para mim, é assim, uma aberração. E olha que quando eu fiz isso, eu ainda não tinha estudado o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, porque é uma norma difícil, assim, estudar isso é uma coisa muito árida, custou muito. Eu não tinha, embora eu já tivesse ouvido, né, a respeito, porque estava prestes a entrar em vigor e tal, eu não tinha tempo hábil de amadurecer aquilo para colocar no meu relatório. Então, eu fiz o relatório todo com base no direito civil, no direito da personalidade, no direito constitucional, na verdade, né, a parte civil do constitucional, da personalidade e da ponderação mesmo entre os... Por que eu fiz isso? Porque, na verdade, existe uma decisão, né, do STF que legitimou essa conduta da administração pública. Mas aquela decisão, eu vou falar baixo aqui, que aquela decisão, para mim, rigorosamente, ela não tem fundamentação válida.
porque os ministros lá participaram, me desculpem, mas eles dizem textualmente que vão fazer a ponderação entre o interesse público representado pela necessidade de publicidade, de transparência e o direito à privacidade do servidor. E não faz a ponderação. Ele fala que existe o conflito está instaurado entre esses dois valores constitucionais e mais o direito à privacidade entra previamente derrotado na valoração. Ele se restringe a dizer que existe o direito à privacidade, mas como prevalece o dever de transparência, o direito à privacidade tem que perdeu, né? Não pode ser considerado. E isso é uma concepção arcaica, ultrapassada, do princípio da supremacia do direito público sobre o direito privado, do interesse público, né? Supremacia do interesse público. Quer dizer, não é assim. Não é assim. A supremacia do interesse público não representa a prévia derrotabilidade de qualquer valor que se contrapõe ou que colida com ele. É preciso, efetivamente, fazer a ponderação e se fazer chegar a uma conclusão de princípios. Concordo com você plenamente. De novo, não estou dizendo com isso que a decisão, né, não pudesse ser essa. Eu estou dizendo que eu concordo com você plenamente. A fundamentação não pode ser pura e simplesmente que o interesse público se sobrepõe ao interesse privado de uma maneira prévia, como você mesmo falou, pré-concebida. Eu vou entrar ali dentro do julgamento meramente para colocar uma desculpa qualquer da decisão que eu já tomei antes, porque eu quero aquela decisão final. E talvez seja um problema... Essa conversa me deixa nervosa. Eu sei, bebe um pouquinho aí que isso acalma sempre. Né? Porque o que acontece sempre... Olha só. Eu acho que nossos tribunais superiores têm esse grande problema. Não tem nada a ver com proteção de dados, nada a ver com LGPD. Mas é um problema. A gente tem, à medida que isso vai subindo na escala dos tribunais superiores, a gente começa a ter decisões que, em vez de terem conteúdo jurídico, tem um conteúdo político, que é parte político, parte embasado em opinião pública, parte influenciado por os tribunais não quererem apanhar da mídia. Ponto. E juridiqueira... Agora, aquela decisão, o resultado não podia ser esse, Renato. O resultado não podia ser esse. Eu não estou falando que pode ou não pode. E agora com a LGPD, mais ainda. E se não me engano, há um julgamento do STF em que o ministro Gilmar Mendes menciona isso. Você não tem muita certeza, então eu não vou citar ele aqui, eu preciso olhar. Quando eu passei os olhos, eu achei que ele se referia a esse julgamento. Entendi. Nós vamos fazer um episódio... Como se fizesse uma meia-culpa, alguma coisa assim. Nós vamos fazer um episódio aqui só sobre isso. Eu esqueci quem fez a Respondendo pergunta. Respondendo a Isabelle. A Isabelle. Eu já esqueci que era ela, mas Isabelle, a gente vai fazer depois um episódio um dia, eu vou convencer a Cris a pegar esse estudo que ela já fez lá, jogar ele aqui, e eu vou encontrar alguém que discorda dela veementemente, vai ser divertido isso, e a gente vai colocar fogo no parquinho aqui. Olha só, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. No doutorado, antes de fazer o relatório, a gente tem que fazer uma exposição, um seminário sobre o nosso tema, né? E aí sustentar essa discussão durante 40 minutos, a fazer uma exposição e depois sustentar a discussão por mais 40 minutos com o professor e os colegas. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Na minha sala, havia um angolano, dois portugueses e todo o restante de alunos, de colegas, eram brasileiros. Quando eu expus o tema, eu quase que fui execrada. E os meus colegas eram promotores de justiça, juízes, todos, praticamente todos, achavam que a remuneração devia estar publicada no site. Eu fiquei estarrecida. Porque é o sentimento, é porque não pensou, não é um pensamento, é um sentimento, sabe assim? Em função do momento em que a gente estava vivendo, o nível de corrupção instalado no país, mas as coisas não se resolvem dessa forma. Tá? O nível de sujeição a que se coloca o servidor é desproporcional ao nível de exigência de transparência. É preciso encontrar uma outra forma de se chegar, de se cumprir o dever de transparência que não exponha tanto o servidor. O nível de exposição não é justificável. E a proporcionalidade é uma das bases para a resolução, para se construir soluções dentro do regime jurídico da proteção de dados pessoais. Concordo plenamente. E mais importante que isso até... E o princípio da necessidade impõe
que se há uma outra forma menos invasiva do direito titular dos dados, e se chegar ao mesmo resultado, essa forma é obrigatória. Uhum. Não está na escolha do controlador, que nesse caso é o poder público, não está, ele não tem a legitimidade de escolher qual das duas alternativas ele vai utilizar, se houver uma que seja menos invasiva dos direitos do titular, né? Exponha menos o titular dos dados. Ele é obrigado a usar essa opção, né? É a imposição pela minimização de dados. Então, hoje, alguém podia renovar essa discussão lá no STF, que ia ser bom. Não, e mais do que isso, não sei se ia ser bom, porque lembra que a gente volta ao problema que eu acabei de citar. Você joga para um tribunal que ele é mais político mais coisa aqui, ó. E menos jurídico. Eu acho que tem gente aqui gostando da live, aqui, porque a Isabélia falou que a nossa live está ótima, deu parabéns. A Soraya falou que a nossa live é deliciosa. Deliciosa é difícil. Quer dizer que ela lambeu a gente, né? O Lucas falou que ele estava lambendo. A pergunta eu já li, que era da transparência dos dados do salário. O Lucas falou que está rindo até agora do cheque. A Gabriela Vieira também aplaudiu. A Rizomazinha riu. Bom, então. Não sei o que quer dizer que ela riu. A Gabriela também riu. Deve ser do cheque ainda, que está tudo mais ou menos perto. Acho que todo mundo riu do cheque aqui ser comido. Todo mundo achou bom comer o cheque. Deve estar todo mundo com vontade de comer um cheque com ketchup, pelo jeito. Né? Aqui o Leonardo agora também falou que está ótima a live também. Que bom. E a Cíntia Raider, deve ser da parente sua, tá rindo aqui. Cintinha, é minha irmã. Essa irmã tá rindo aqui compulsivamente. Ela tá rindo daquele estilo que assim, deve estar fazendo xixi na calça agora, de tanto que tá rindo. Com certeza absoluta. Né? Mas a gente volta naquele negócio, a gente volta naquele problema dos tribunais. Mas a Cíntia é designer, políticos. Não sei se ela tá entendendo muita coisa. Ela deve ter achado graça do cheque mesmo. Pode ser do cheque, mas sabe todo mundo entendendo. A gente tá falando uma linguagem acessível. Designer e bailarina. Fantástica aí. Ó, Cíntia, prazer te conhecer também. Gostei disso. Ela mandou 3 corações para você aqui agora. E tal, a Cíntia. Muito bom. Né? Mas aí voltamos àquele problema dos tribunais serem políticos. Aí falta o toque juridiquês. Inclusive, eu falo isso muito com meus alunos às vezes, porque eu faço a mesma coisa que você quando eu dou aula. Às vezes eu sou muito impopular naqueles posicionamentos que eu tomo. Porque eu viro e falo, olha, a decisão, eu gostei dela do ponto de vista do resultado final? Sim. Eu gostaria que fosse essa a decisão final? Sim. Eu acho que juridicamente era possível chegar nessa decisão? Não. Então eu tenho que ser contra. Porque se a gente... não justificam os meios, não pode. Exatamente. Se a gente justifica e se a gente aceita uma decisão juridicamente errada, porque o resultado nos agrada, nós estamos sendo o contrário absoluto do democrático e do jurídico. Nós estamos aceitando uma imposição de uma justiça totalmente injusta e desrazoável pra gente. E hoje a gente está do lado que ganhou, do lado que gostou. E amanhã, quando você estiver do lado que perdeu, você vai fazer o quê? Vai xingar a mãe do ministro, vai xingar a mãe de não sei quem, vai falar que está errado. Eu prefiro que a lei seja sempre aplicada com certo critério. Existe margem para hermenêutica? Claro que existe. É absurda a leitura de que homens e mulheres são iguais direitos e obrigações. Então, ótimo. Então, a gente agora é idêntico. Não dá para ser idêntico homens e mulheres em direitos e obrigações. Tem diferença. A Cris pode ter filho na barriga dela, eu não posso. Só isso já tem que diferenciar a licença maternidade. E por mais que eu defenda a lógica de que eu acho que uma licença maternidade e paternidade tinham que ser iguais. Mas iguais pós-nascimento da criança, não antes. Antes, é óbvio que a mãe tem uma licença que tem que ser maior, porque ela precisa de um descanso anterior. Agora, pós-nascimento, eu sempre fui fã da ideia. O pai e a mãe têm que estar presentes para cuidar da criança, para dar coação da criança, inclusive seria um protetivo do mercado de trabalho. Se a licença é idêntica a ambas as partes, não precisa mais falar assim, eu vou discriminar a mulher porque a licença dela é maior. Não, do homem é igual. Acabou o problema com isso. De uma vez só. Mas ainda assim seriam diferentes, porque homens e mulheres não são idênticos. Não adianta a gente querer fingir que são idênticos, porque não são. É o princípio da igualdade do ponto de vista material, né? Tratar desigualmente os desiguais para nivelar, para que todos possam usufruir, né, no mesmo nível, tem o mesmo nível de satisfação relativamente ao bem jurídico em causa, exatamente.
Eu queria falar o seguinte, parece que nosso tempo está acabando, né? Tá, inclusive recebemos aqui mais duas coisas. O Leonardo está aqui falando da democracia, reforçando aquilo que você já falou, de que democracia tem que aceitar a discordância, e é exatamente isso que eu concordo. E a Seika Heider, outra irmã sua, falando que Minha mãe, sua Ceissa. mãe... então, a Ceissa, isso. Eu não vi o cedilha aqui, meus óculos não são bons. Né? Nome artístico. Estou vendo. E tal, que tá falando que tá muito bom e todos deveriam assistir. Já que falou de sua mãe, a minha mãe também mandou logo em cima aqui uma cara com umas estrelinhas. Então, a gente tá bem que 100% das mães estão nos dando, nesse momento, audiência. Muito bom. Eu queria dizer o seguinte, que nosso tempo está acabando, e havia umas coisas que eu queria dizer hoje, que está inclusive no tema que foi anunciado, que eram os principais aspectos da LGPD. E a gente acabou não tratando. Então, eu queria ter o compromisso de falar na próxima quinta, sem falta, sobre como o regime jurídico da proteção de dados se estrutura, tá? Porque as pessoas têm muita dificuldade, os advogados têm muita dificuldade de entender isso, e isso é fundamental para a compreensão da legislação em si. Né? O entendimento dos dispositivos da lei, eles têm que se fazer dentro da compreensão de como essa legislação se estrutura. Né? Então, aí os principais princípios, os pilares, né, sobre os quais esse regime jurídico se edifica. Então, é um compromisso que eu deixo aqui de falar na próxima quinta-feira, então, um pouquinho sobre o Privacy by Design, o Accountability e o Compliance, né, para entender o porquê que o foco é no controlador, é naquele que é o responsável pelo tratamento de dados pessoais e como que isso acontece. Né? Não, então, perfeito. Se me permitirem, fica esse compromisso para a próxima quinta-feira. Tá feito o compromisso e o convite, né? Inclusive, já de uma vez, para quem já gostou da live de hoje, para poder participar na próxima semana. Como eu falei, o nosso objetivo é fazer a conversa desse jeito, e eu acho que o formato é esse que a gente quis fazer aqui. Uma conversa informal, um interrompe o outro, responde as perguntas. Se vocês perguntam alguma coisa que sai do tema, a gente vai sair atrás com vocês sem problema nenhum, porque é todo mundo no mesmo lugar. A gente quer todo mundo conversar e tentar, em conjunto, nós que estamos aqui falando e vocês que estão assistindo, construírem algo bacana. E toda semana trazendo alguém a mais. Quinta-feira que vem já vai ter uma terceira pessoa aqui, que a gente não convidou ainda, mas vai ter uma terceira pessoa participando com a gente. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no direct, né? Pode enviar, a gente responde. Exatamente. Tanto na live... A gente tem essa proposta mesmo de conversar de uma forma descontraída, que é para a gente ir aprendendo, mas ao mesmo tempo que já está relaxando, já chegou em casa, do trabalho, né? Então, não queremos aquela coisa formal, aquela coisa metódica, isso aí fica para o curso. Exatamente. Né? E aqui é um... Aliás, eu vou lançar um curso daqui a um tempinho, né? Talvez no mês que vem a gente vai ter uma novidade aí, mas aqui é assim, para a gente ir aprendendo de forma descontraída, que acho que até assimila melhor. Com certeza. Né? E dentro de um processo democrático. Hoje não teve ninguém discordando da gente, não, mas pode. Tá? Nenhum de nós dois vai matar ninguém à distância. Se alguém falar assim, vocês estão errados. Se você quiser falar que está errado, inclusive, fala assim, eu quero participar da live agora, porque eu quero falar porque vocês estão errados. A gente convida. Você avisa o que você está querendo falar, a gente te convida. Mas tem que fundamentar. Exatamente. Se entrar tem aqui que fundamentar e sustentar. Isso. Não pode entrar aqui live com a gente e falar assim, tá errado porque tá errado, não, que a gente vai te expulsar. Aí deixa de ser democracia. Nem porque tá na lei. Também não. Exatamente. Tá na lei, você tem que explicar por que você tá lendo dessa maneira. Porque senão eu vou jogar de volta para o seu exemplo de que homens e mulheres não são iguais. Lamento informar. E olha que, com todo respeito, até a senadores aí que andaram fazendo coisa errada. Teve um senador nosso recentemente que confundiu, né, a LGPD com LGBT e achou que um dos princípios mais importantes da LGPD era o direito de escolher o sexo. Cara, fantástico isso. Eu falei assim, só no Brasil que acontecem umas coisas dessas. E depois o povo faz piada. Não, e depois o povo faz piada com Portugal. Olha que coisa ridícula, né? A gente ouve isso no Brasil e o povo fala que Portugal é que faz umas coisas dessas. É bizarro. Como você falou, é muita falta de informação a respeito do assunto. Piadinhas de português passam em outro viés, assim, é diferente. É diferente. Né? Ele tem muitas piadas sobre brasileiros também. Eu imagino, com certeza absoluta. Eu tenho um caso de piada de português, não sei o que já foi falado, que falaram que não é uma piada de verdade, que é uma conhecida da minha mãe,
que teve em Portugal, e aí que tinha um balde, uma caixa cheia de uvas, né? Aí e tinha o valor era pelos pesos das uvas. Aí a moça teria perguntado para o rapaz, quanto que pesa a caixa de uvas? Para ela entender qual que seria o preço dela comprar a caixa inteira. Aí o cara tirou todas as uvas da caixa e pesou só a caixa, para falar com ela quando pesava a caixa. É claro que ela queria o peso das uvas. E ela voltou para o Brasil contando isso para todo mundo, falando assim, gente... Assim, aí eu tive que falar com ele, agora pesa as uvas. Essa eu nunca tinha ouvido. É o Aí é um caso padrão. real. Vai seguir o mesmo padrão. Exatamente, é um caso real. Ela falou assim, porque é aquela questão do português, da literalidade da coisa. Né? O português tem muito mais tendência de Só que nessa entender literal do que o brasileiro. O português fez, mas achou que ela que era burra. Achou que ela queria o peso da caixa, assim, por quê, né? Pra quê? Mas por que você quer o peso da caixa? Que pessoa esquisito. Exatamente. Eles pensam dessa forma, eles acham que nós somos estranhos também. O que mostra, a questão cultural, é muito legal. Questão cultural e mostra como é que compilação de dados é interessante. Porque, de certa maneira, a gente está compilando o dado do jeito que a gente pensa e o português do jeito que ele pensa. Então, para cada um dos lados, o jeito de compilar o dado do outro é totalmente diferente e ilógico. Agora, não deixam de ser dados compilados, seja o peso da caixa, seja o peso das uvas, né? Ó, Cris, muito obrigado pelo encontro de hoje. Ó. Tintim. Obrigada, pessoal. Tintim aqui com a Cris e Tintim com todo mundo que está aí em casa também, que acompanha a gente. Muito obrigado pela presença. A gente teve o tempo inteiro gente participando e conversando. Então, super convidados na quinta-feira que vem para participar. E como a Cris falou, tem alguma dúvida que não quer esperar até a quinta-feira que vem? Manda no direct para mim ou para a Cris que a gente responde. Porque às vezes a gente não deixou passar alguma coisa e o Renato teve a gentileza de me deixar ficar sem óculos, então às vezes eu só vejo as linhas subindo assim, mas não consigo identificar e pode ter passado. Então pode mandar que a gente responde, vai ser um prazer. Exatamente. Eu sou apaixonada por esse tema e eu tenho esse propósito mesmo, de contribuir para ampliar e elevar o nível do debate desse tema no Brasil, para a gente andar rápido aí com essa conscientização sobre proteção de dados, porque isso é uma questão muito séria para todos nós. Perfeito. Ó, então, boa noite a todos. Muito obrigado para quem tolerou a gente o tempo inteiro. Nossa. Quem eu fiz cara séria? Eu nunca faço cara séria. Eu fiz palestra. Não, você fez certinho. Porque eu não sei porque eu fiz cara séria, não, desculpa. Eu vou tomar cuidado para saber de ser delicado e não fazer cara séria quando você fala. Não, imagina, eu posso ficar séria também. Eu nem tenho cara séria. A Soraya, por exemplo, que é minha testemunha, ela está aí assistindo desde o começo. Eu tenho cara séria, Soraya? Fala sério, não tem isso não. Ela acha que não, ela já me disse. Eu sei disso, que ela acha que não tem cara séria, mas é assim que funciona. A gente, graças a Deus, a gente é do jeito que a gente é. A gente é bacana dessa maneira, divertido, engraçado e ao mesmo tempo a gente tem conteúdo. Melhor que isso não tem jeito. Não tem como. Né? Por isso que as nossas lives vão ser sempre um sucesso e o povo vai. Cada vez tem mais gente assistindo. Tá bom? Muito obrigada, gente. Pelo tempo, né, pela participação. E esperamos todos aí na quinta-feira de novo. Isso. Vai ser um prazer. Prazer vai ser todo nosso, Cris. Ó, beijo. Vai dormir aí que você tá tarde. Aqui ainda tá cedo. Mas eu tô super acesa. A conversa foi muito boa. Menos mal. Então tá, ó. Faz assim que eu vou tirar Vai, tira selfie. Depois eu vou tirar um selfie depois. Tá. Tá lá. Já deu pra gente tirar o selfie. Depois eu vou congelar, fazer um... Sim, beleza. Quando eu deixar. Eu tinha pensado na mesma coisa. Te falei assim, vou ter pra escolher uma cena pra poder colocar nisso. Tá bom? Então, beijo, gente. Beijo. Até mais. Tchau. Tô desligando Até aqui. Quinta. Tchau. Tchau.